Porque os estudos podem ser importantes para o seu quadro. Muita gente, mas muita gente, faz. E muita gente, mas muita gente me pergunta: "Não sei o que vou pintar, nem como vou começar a abordar um assunto, estou com uma ideia genial, mas não sei o que fazer". A pessoa acha que tem uma ideia incrível e aí vai pegar o quadro e, em um instante, vai desenvolver tudo que está no quadro. Às vezes funciona, depende da linguagem. Eu, por exemplo, não é comum que eu faça estudos. Eu, no meu processo, já tive momentos que fiz muitos estudos para quadro, muitos. Mas, hoje em dia, por exemplo, eu vou direto no quadro. Meu estudo é no quadro. Eu assumo o quadro como um espaço de rascunho. Isso é a minha linguagem, é o meu modo de trabalhar, tá? Não necessariamente não é o seu modo. Você pode trabalhar de outra forma, né? Muitos artistas, de Picasso a Michelangelo, de Klimt a Van Gogh, muitos artistas usaram estudos. Eu conheço alguns artistas da minha geração que fazem estudos, ficam estudando, né, e no estudo você privilegia a ideia, a temática, a ideia para o quadro, a proporção do quadro, se ele é vertical, se ele é horizontal, se ele é quadrado, se ele tem uma forma recortada, não sei, cada um tem uma maneira de lidar, né. Isso pode ser decisivo, fator decisivo para o seu quadro. Então, por que os estudos podem ser importantes para o seu quadro? Por isso tudo que eu estou falando. Eu vou tratar aqui de um exemplo clássico, um exemplo, assim, acho que todo professor, se não usou um dia, deveria usar esse exemplo, porque é um cara que, enfim, inclusive foi um dos baluartes da arte moderna, né, Pablo Picasso. Picasso se dedicava aos estudos de uma maneira única. É importante dizer, eu gosto de enfatizar isso. Ele não lidava com o estudo como um pedaço de papel qualquer. Para Picasso, o estudo é um quadro. Ele se entregava no estudo. Tanto que os estudos dele valem muito no mercado internacional, essa balela internacional que existe. Mas é fato, vale dinheiro um estudo do Picasso, né? Vale realmente uma grana. Inclusive, tem uma história engraçada que contam, não sei se eu já contei aqui, eu vou repetir. Que Picasso estava no restaurante, uma piada ridícula, capitalista, enfim, mas eu vou contar. E esqueceu a carteira. Estava ele ali, foi almoçar, jantar, não sei, e esqueceu a carteira. Chamou o garçom, falou: "Garçom, estou com um problema, esqueci minha carteira. Teria como eu voltar amanhã aqui, faço o pagamento, deixo uma gorjeta aí para você?" Olha, não sou eu que decido, tem que falar com o gerente. O garçom foi lá, falou com o gerente conversou com o garçom e mandou o garçom voltar para o Picasso. O garçom volta para o Picasso e diz assim: "Senhor, o gerente disse que o senhor não precisa pagar a conta, basta fazer um desenho. Faça um desenho qualquer, livremente, assine e está paga a conta." Diz que o Picasso olhou para o garçom e falou: "Fala para o seu gerente que eu só quero pagar a conta, eu não quero comprar o restaurante." Uma piada um tanto quanto grosseira, de alguma maneira, falando um pouco sobre o ridículo do mercado de arte, mas é uma piada que acho que elucida bem a importância do rascunho. Na verdade, não por esse motivo, né, mas pela importância dele para o seu trabalho, mais do que essa besteira que eu contei, que foi uma piada, enfim, mas a importância para o seu trabalho. Realmente é muito importante
dependendo da sua linguagem, né? Na minha é importante, mas eu faço direto no quadro. Eu estudo dentro do quadro. Meu estudo vai dentro do quadro. Agora, o estudo pode ser. Desculpa, fiz um barulhinho aí no microfone. Fui coçar aqui. O estudo pode ser também um estudo fora quadro. Por exemplo, nós temos aqui uma estrutura de Guernica. Como eu falei, eu ia mostrar Picasso. Olhem a estrutura de Guernica. Como é que Picasso concebeu o quadro, né? Guernica é um painel, na verdade, muito grande e, enfim, ele estruturou os eventos e as situações que ele iria pintar, né? Então, a gente reconhece aqui alguns elementos, algumas cabeças, alguns corpos, o touro, enfim, tem uma série de algumas coisas que ele não colocou, né? Enfim, ou colocou, então, olha só, tem um touro aqui, ó, ele apagou, você vê aqui que ele apagou aqui em cima, né? E aqui você vê duas cabeças que realmente são lindas. São cabeças cubistas, lindas, um trabalho de uma expressividade ímpar, única, e ele faz duas na mesma forma, na mesma forma. Olha o contorno dessa cabeça da direita que eu estou mexendo e olha o contorno dessa aqui, mesma coisa. A língua triangular, essa ponta aguda, talvez saindo, talvez tenha sido perfurada a cabeça, uma cabeça desesperada, com olhos esbugalhados. A gente percebe o estudo, a proposta. Olha aqui uma janela aqui escondida aqui nessa cabeça aqui atrás. É um trabalho minucioso de estudo, rascunho, né? Como a gente vê aqui, isso aqui já foi catalogado, já está em algum, enfim. Mais uma, olha só, olhem para ver isso aqui, olha que beleza. Esta mãe, com este filho no colo, neste desespero, aqui, por exemplo, você percebe bem, inclusive, uma confluência de Miró, uma coisa que eu estou percebendo aqui, e agora, uma influência de Miró em Picasso, e vice-versa, na verdade, né? Eles tinham uma espécie de uma simbiose crítica. É incrível a expressão do desespero pleno e o trabalho que ele tem. Veja aquele aqui, colore, aparentemente, talvez com um pastel, talvez. Ele não faz, não vai até a borda, ele não se preocupa, ele quer o conjunto, a ideia. Essa mancha azul aqui no meio pode significar muitas coisas. Pode ser um, uma bala de canhão, pode ser uma mancha de dor, não, aquela mancha que fica na pele roxa, né? Mais uma cabeça. É a mesma cabeça, é a mesma criança, é a mesma ideia. E ele está trabalhando. Olha aqui, olha aqui. É espetacular. Hã? Concorda comigo? É a mesma. Ele está mostrando a tragédia de Guernica. Isso é um momento do quadro. A gente viu aqui 4 estudos de cabeças, sendo que, com certeza, para esse momento do quadro, esse aí com a mulher com a cabeça retorcida, quedada, com a criança no colo, a gente viu 2, esse e o anterior. Esse daqui. Desespero, os dentes espalhados, uma dor. O cubismo ele se presta muito a essa tragédia. As mãos, as unhas espalhadas, a perna da criança, enfim, ou é da mulher, né?
A criança está aqui já morta no colo, a dor profunda. E aqui também. Veja o rabisco aqui, como ele faz o rabisco em lápis de cor, mas veja que não é qualquer rabisco, é um rabisco de estudo, mas com uma definição no lápis de cor, no giz de cera, que quer que ele tenha utilizado, uma qualidade gráfica. Vão dizer, mas é porque você está falando isso porque você sabe que é do Picasso. Olha, me chamaria a atenção com certeza, fosse de quem fosse. E aqui a cena verdadeira, como ficou no quadro, o detalhe aplicado. Guernica, para quem não sabe, é toda em preto, branco e cinzas. Não tem cor, Guernica. É a expressão pura da dor, da guerra, da imbecilidade humana que a gente pode ver persistir, né? A despeito de toda a luta de Picasso nessa denúncia necessária. Então, minha gente, a importância do estudo para o quadro é óbvio que depende do artista. Tem artista que vai lá, prima, vai direto, pá. Aí não precisa do estudo. É melhor, esse artista é melhor? Não, não tem essa. Se a gente sabe que Michelangelo fazia isso, se a gente sabe que Rembrandt estudava, que Da Vinci estudava, se a gente sabe que Van Gogh estudava, se a gente sabe que Picasso estudava, não quer dizer absolutamente nada. O que importa é se você vê utilidade em fazer estudos para construir uma composição. E no caso de Picasso, é uma composição. Esse exemplo é um exemplo complexo, uma composição imensa, com muitas cenas difíceis de trabalhar.